Bom, terceira semana, uma nova lista de exercícios. A partir do nono exercício agora, a gente está criando aqui, passo a passo, o nosso jogo 2048. A função que a gente está aqui, a função é o exercício 9, que pede que a gente crie uma função para mostrar o tabuleiro do jogo e dar alguns avisos. Fala sobre a formatação aqui do tabuleiro, que tem alguns números que tem uma quantidade maior de algarismos. E se a gente só montar um tabuleiro comum e printar ele, pode ser que saia. Pode ser não, vai sair desformatado. Então a gente tem que lidar com isso. E também a gente tem que pegar e substituir os zeros do jogo por asteriscos ou sinal de menos, para poder ficar um tracinho. Eu tenho aqui um exemplo, tá aqui o código, e eu tenho uma entrada aqui, eu vou dar um print, e ó como é que ela sai aqui para mim. Pode ver que aqui tem um zero, esse zero foi substituído. Pode ver que a gente tem aqui alguns números que tem uma quantidade maior de algarismos, e eles estão centralizados corretamente. Esse daqui é diferente também, tem esses que só tem um, e é isso. A gente tem aqui praticamente a nossa funçãozinha aqui de montar o tabuleiro. Pode ver que aqui, ó, se a gente tivesse dado somente um espaço no tabuleiro, ele ficaria assim, ó, todo desformatado. Vamos ver como é que foi que a criação disso daqui. Primeiro, fazendo a medição das dimensões da matriz. Como é que eu faço? Última semana teve isso também, então a gente pega aqui para medir a linha, a gente mede a quantidade de elementos na matriz, que essa quantidade de elementos diz respeito à quantidade de linhas. A matriz em Python basicamente é uma lista com várias listas simétricas contidas nessa lista maior, no qual a lista maior é a matriz em si, as listas menores que estão contidas e são simétricas são as linhas, e os elementos contidos nessa lista menor são as colunas. Isso daí deve estar bem claro, mas só reforçando. Então a gente faz aqui um len dos elementos e a gente vai ter a quantidade de linhas. E se a gente pegar aqui a primeira linha, já que elas são simétricas na quantidade de elementos, a gente vai ter também a quantidade de elementos dentro das linhas, que são a quantidade de colunas. Depois disso, eu dou aqui um print, uma relaçãozinha que eu encontrei aqui fazendo testes, que foi para poder eu criar essa linhazinha aqui em cima. Nem precisava, na verdade, acredito que isso daqui não vai contar muito, mas é só um a mais, só um jeitinho de ficar mais bonito. Poderia até tirar ela do código, que não vai influenciar em nada. Então vamos cá. Para a gente printar uma matriz, a gente pode percorrer ela fazendo um for de for linha em matriz, e depois dentro da linha for coluna em linha. E aqui, se a gente desse um print na coluna, a gente estaria printando esse, e assim sucessivamente. Tá printando cada linha, e no momento de cada linha a gente estaria com esse laço aqui dentro printando cada coluna, para poder pegar os elementos de forma individual. Como eu preciso não só pegar os elementos que tem aqui, mas acessar, manipular, fazer um processamento desses elementos aqui, eu preferi fazer com um contador e usando o range. Eu acho que já está familiarizado, daqui dá no mesmo. Esse for linha em range de len linhas, e depois usando o contador para poder acessar aqui por meio da variável da matriz, é a mesma coisa que eu acessar como eu coloquei aqui embaixo. Então eu estou fazendo a mesma coisa, estou vindo aqui de linha em linha, e aqui eu estou vindo de elemento em elemento dentro da linha, no caso é a nossa coluna. E aqui eu estou acessando o elemento em si, que ele vai ter o seu endereço linha coluna. Então, se o elemento for diferente de zero, a gente vai vir aqui e vai atribuir a variável elemento a essa f-string. F-string são strings que tem a letra F antes dela, e isso possibilita que no meio das aspas você consiga colocar um abrir e fechar de chaves, onde você insere elementos dentro desse espaço. Isso daqui eu inseri a matriz cortada no elemento que a gente pegou aqui, que é o elemento que diz respeito ao nosso endereço atual,
E tem isso daqui, que é um atributo de strings, de formatação de dados, que quer dizer que vai ter, por padrão... Bom, eu fiz um corte aqui, mas eu acho que eu parei aqui nos elementos, né? Na hora de fazer o if. Aqui tem uma variável elemento que ela é atribuída de forma diferente, dependendo da condição aqui. Ele é de um jeito se não for um zero, e se for um zero, ele vai substituir aqui. Não lembro se eu falei, mas daqui é um atributo, que quer dizer que vai ser centralizado, e que independente da quantidade de algarismos que esse número aqui ocupar na tela, ele vai ocupar 15 espaços. No caso, para o número 3, por mais que ele ocupe somente um algarismo aqui, somente um espaço, ele vai ter 15 espaços, e o 3 vai estar centralizado. Isso daqui também acontece com todos os outros. E é isso. Isso daqui faz com que o zero seja substituído. Isso daqui é bem simples. Passando aqui para o próximo. Questão 10 aqui, rapidinho, sem querer me alongar muito também no assunto. Você cria uma função que pega o número do usuário, confira se ele é potência de 2 e então retorne um número inteiro. E isso daqui é simples, dá um exemplo aqui também. Mas a atenção que tem aqui é a maior parte do código. Você tem que validar se o que entrou aqui, se realmente vai ser um número que você vai poder dividir e não vai ter caractere poluindo esse número. Tipo, não vai querer digitar um nome no lugar onde para digitar um número que aqui na frente vai dar erro. Então você tem que validar realmente se o que foi digitado é um número válido, calculável. Eu até perguntei se poderia usar o try, que uma validação utilizando o try seria basicamente isso daqui. A gente pode colocar no laço infinito, a gente pode falar aqui, ó, tente fazer isso. Pega o número, printa o número e para o laço. Se não conseguir, você printa isso daqui para o usuário e volta para cá. O try facilita muito, porque ele só fala tente. Se não conseguir, independente do erro, vem para cá. Nesse caso aqui, eu não poderia fazer isso, então eu tive que fazer alguns ajustes técnicos. O que foi que eu fiz? Eu fiz um laço onde está implícito que ele vai permanecer, no caso é um laço fechado, e aqui dentro eu faço algumas validações para poder conseguir sair desse laço. Então, onde a permanência está explícita e a saída está... Na verdade é o contrário, perdão. O laço ele tem aqui, ele tem permanecer como true, para poder entrar no laço. E depois, logo no início, eu já dou como false. Então, é um laço que a permanência está implícita e a saída está explícita. Então, ele vai sair. Se alguma dessas daqui não se provar verdadeira, então ele vai sair. Porque justamente isso daqui, ó. Isso daqui são todas... Eu estou toda hora aqui conferindo se tem alguma coisa errada na entrada de dados que veio pela função. Então o que acontece? O laço ele vai sair de qualquer jeito. Se tiver alguma coisa errada, é que ele não vai sair. No caso aqui ele já está como false. Se não tivesse mais nada a partir disso daqui, aqui embaixo, ele já ia sair do laço, né? Então o que acontece? Eu venho aqui, eu primeiro estou conferindo se o número é maior do que zero, no caso se ele digitou um espaço vazio. Aqui eu estou conferindo para números negativos, no caso se o primeiro elemento é um sinal de menos. Aqui eu estou conferindo também se tem alguma coisa além do sinal de menos, porque ele poderia digitar somente o sinal de menos, então tem que ser um valor com mais de 2 algarismos. E se for, a gente vai vir aqui, vai percorrer isso daqui e vai ver se o que tem como corpo dos números, já excluindo o sinal de menos, se contém aqui-dentro. Isso daqui é justamente para isso. Eu pulei para poder explicar já na frente, porque ficaria mais fácil de entender. Todo confere que eu faço aqui é para poder ver se os elementos passados na entrada pertencem a esse conjunto, que é o conjunto dos números. Basicamente é isso daqui para números negativos. Se o número não for negativo, não tiver o primeiro elemento como o sinal de menos, ele vai vir para esse daqui. Esse daqui somente percorre, e se não tiver o sinal de menos, se não tiver nenhum elemento errado, ele não vai vir para cá, então ele não vai
o true vai continuar como false. O errado vai continuar como false. Se alguma dessas coisas aqui, se algum desses elementos não conter aqui, então esse errado vai vir como true, e no final o true do errado vai se tornar no true do permanecer, e ele vai rodar o laço de novo. Basicamente é isso. Eu tenho a entrada de dados. Depois que eu já tenho a validação aqui dos dados, eu tenho aqui um número sendo convertido para inteiro, porque até agora eu estava trabalhando dele como se ele fosse um string, justamente podendo dar o erro, porque seria impossível eu pegar esse número como inteiro aqui em cima. E depois eu tenho aqui um dividido, que eu estou recebendo o número. Agora a lógica é essa daqui, para poder eu achar se o número é divisível por... se o número é potência de 2. Primeiro eu pego o resto, que é o dividido aqui, no caso o próprio número, por 2, no caso o resto de divisão por 2, vai ser o meu resto, esse operador é justamente isso. Então esse resto recebe o resto de divisão por 2, do número já dividido. Ele já inicia, como ele não fez nenhuma divisão, o dividido é igual ao número. Depois ele vem aqui, dividido é igual a dividido por 2. Isso daqui é meio confuso, só que você parar para poder ver, vai ver que vai parar para poder pensar um pouquinho, vai ver que faz sentido. E depois ele faz aqui a verificação se dividido é igual a 1. No caso, ele vai fazer todas essas divisões. Quando chegar no final, se o que sobrar dessas divisões aqui for igual a 1, ele vai retornar somente o número. Se não for, ele não vai retornar nada. Porque aqui, ó, ele fala que é para retornar se o número... Aqui, ó. Confira se é de 2 e retorne o número inteiro. No caso, se ele é potência aqui, ele está fazendo isso, ele está retornando. Ele só vai ser potência de 2 se o número retornado for 1. Se o número dividido aqui for 1. Se conter um resto maior do que 0, ele vai somente parar o laço e não vai retornar nada. Isso daqui é a 10. E agora a gente tem aqui a 11, que a 11 é muito simples. Você só tem que criar aqui uma função que vai ter uma entrada de dados, que essas entradas são essas aqui. E você não pode aceitar qualquer outra coisa que não seja isso. Eu estou fazendo tipo uma lógica do que eu fiz aqui na 10. Primeiro eu faço aqui dos válidos. E depois eu faço um while true, pegando aqui a jogada. E se a jogada tiver dentro de válida, ele pega. Se não tiver, ele vai somente dar a jogada inválida e vai voltar aqui pro laço. E é isso.